meu planner e minha organização. Então, pessoal, eu achei interessante trazer dicas de estudo para vocês. E essa dica, além de estudo, é uma dica profissional. Porque, como vocês sabem, todos os advogados, eles têm prazos a cumprir. Então, é muito importante você organizar uma agenda para saber o seu prazo, para não perder nenhum direito dos seus clientes. Então, eu me adaptei muito bem ao planner, porque ele traz várias hipóteses de organização. Além de uma agenda, ele traz a hipótese de organizar a sua vida econômica, a questão processual de trabalhos. E por eu ter me apaixonado, eu quis trazer para vocês não só o planner em si, porque eu não vou mostrar para vocês minhas organizações, baguncinhas, mas eu vou falar um pouquinho para vocês como eu faço isso. Então, eu faço o meu planejamento mensal no último ou penúltimo dia do mês anterior. Então, por exemplo, estamos em novembro. Lá pelo dia 29, 30, eu vou fazer minha organização do mês de dezembro. E aí vou botar tudo que eu planejo, basicamente o que será cada semana do mês. Se eu tenho alguma ideia, se vai ter alguma coisa muito importante naquele mês, coloco aniversários, gastos mensais, por exemplo. Se eu tenho gastos fixos, como, por exemplo, um plano que eu pago para ter minha organização advocatícia, porque eu pago um plano de um site, eu vou anotar, olha, gasto tanto com tal coisa. Eu gosto de botar bem específicozinho para me ter esse controle e esse planejamento econômico. Se vai ter um aniversário de uma amiga, se vai ter um congresso, um evento, por exemplo, eu vou ter um congresso no começo do próximo mês, eu já vou colocar, olha, essa semana é focada no congresso, então vou diminuir algumas tarefas, enfim, mas eu coloco tudo organizadinho, tanto por horário quanto por dia da semana. Assim fica mais ou menos organizado o mês. E aí todo sábado ou domingo eu vou planejar a semana que vai começar. Então, assim, por exemplo, hoje estamos na quinta-feira. Então, sábado ou domingo vou organizar a próxima semana. Então, provavelmente já vou ter mais previsão do que no final do mês passado sobre o que vai acontecer na próxima semana. Então, vou acrescentar e fazer uma revisão do que eu fiz no planejamento mensal. Certo? Então, planejo toda a minha semana, como ela será, se já tenho horários e vou organizar tudo direitinho. E também, ao fim de todos os dias, eu levo o meu plannerzinho para o lado da cama, junto com um grafite. E eu gosto de anotar algumas ideias que eu tive para o dia posterior. Por quê? Porque eu tenho muita ansiedade. Então, isso é uma técnica para evitar a minha ansiedade. Então, por exemplo, se eu penso que hoje eu tenho que gravar esse IGTV, se eu imagino que hoje eu deveria fazer uma atividade física. Então, ontem, como eu imaginei, eu vou lá e anoto, olha, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. E vou organizar o planejamento que eu fiz da semana para o dia. Então, assim, pode ser que eu tenha planejado fazer alguma coisa e aquilo não esteja mais em si, ou que eu tenha que acrescentar alguma coisa e adequar os horários. Então, todos os dias à noite, eu faço esse planejamento do dia seguinte. Então, basicamente é assim que funciona para mim a minha organização. E eu quis trazer para vocês como uma forma de mostrar que às vezes a agenda não funciona porque não sabemos fazer. Como eu trouxe para vocês a questão do marca-texto, eu trago a questão da agenda, do planner, de você ter essa organização. No começo parece um pouco complicado, mas aos poucos a gente consegue se adaptar. Então, se vocês têm mais dúvida de como usar o planner de vocês, de como escolher o planner de vocês, de como organizar horários, enfim, comentem aqui, me perguntem, vamos no direct, vamos discutir mais sobre como nos organizar, como termos o nosso planner, como podemos realmente efetivar o uso desse meio tão importante, né? Porque eu acho muito interessante a gente estar sempre organizado, sempre planejado. Então, desde já eu agradeço. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima.